Eu vou iniciar fazendo o corte da saia. Esse tecido aqui é um tecido de two-way, ele tem 1,50 m de largura e eu comprei 1 metro de comprimento, que é tecido mais do que suficiente para você fazer esse modelo. Esse tecido aqui, ele não é um tecido transparente, por isso eu não vou pôr forro nessa saia, né? Então, quando você for comprar, para fazer esse modelo aqui que eu vou ensinar, é interessante você comprar um tecido que não seja transparente, porque nessa aula a gente não vai embutir forro. Tenho aqui as 3 partes do meu molde, vou começar cortando pela parte de trás. Vou pegar meu tecido pela parte da lateral, vou dobrar ela em cima e vou colocar a parte reta do meu molde em cima do meu tecido na parte da dobra. E aí, antes de cortar, eu só vou separar essa parte daqui, ó, que é a parte do meu cós da minha saia. Essa parte de cá a gente vai cortar depois. Vou pegar a parte menor da abertura, né, da minha saia, vou cortar aqui para separar o meu cós do molde. Essa parte aqui a gente não corta dobrada, então vou botar ela inteira aqui. Aqui eu vou cortar a última parte. Vocês podem ver que para 1,50 m de largura por 1 metro de comprimento, esse tecido aqui, ó, ele ficou no limite. Então, se você for comprar um tecido, preste atenção na largura dele, porque se ele tiver menos que 1,50 m, talvez vai ficar faltando tecido para sua saia, dependendo do seu tamanho e do formato. Eu visto mais ou menos G. Então, essa saia aqui, ó, nas medidas que eu passei para o meu corpo, 1,50 m ficou suficiente para fazer esse modelo. Então, preste atenção que talvez, se você for um pouquinho mais cheinha e for fazer esse modelo, talvez você vai precisar comprar 2 alturas, porque você vai ter que cortar um pedaço aqui e um pedaço para cá. Então, no meu caso aqui, foi suficiente, mas preste atenção nas suas medidas. Então, tem as 3 partes do cós aqui, as 2 da frente e o cós de trás. Assim. E aí, no caso, o que você pode fazer aqui é dobrar ele assim. Ajeita certinho, né, claro. Coloca o molde certinho. E aí você pode cortar que você vai ter a parte inteira. No caso, o que eu vou fazer para deixar esse cós aqui bem certinho é dobrar só uma vez. Vou colocar ele assim primeiro. Essa parte aqui a gente vai dobrar nele. Vou colocar essa parte do cós aqui, que é a mais comprida, para aproveitar bem o tecido. Lembrando que a ponta que vai ficar no lado da dobra é a menor. Então, a gente tem a ponta maior e a ponta menor. Essa ponta de cá fica encostada na dobra. E aqui novamente a gente vai dobrar o tecido. Vai colocar a ponta menor virada para a dobra. No caso, vou colocar assim, né? Isso aqui foi o que sobrou de tecido. Então, a margem, a quantidade foi suficiente. Se eu precisasse cortar ou errasse alguma parte do meu cós aqui, eu até teria um pedaço para poder corrigir. Então, você presta atenção na questão da quantidade e da largura do tecido na hora que for comprar o seu. E aí, o que eu vou fazer agora é passar essas margens aqui que eu deixei em cada parte da saia pro meu tecido. Vou deixar isso tudo desenhado, fazer com giz e a minha régua. E aí eu mostro pra vocês depois. A gente já tá com nossas peças todas cortadas aqui. Para iniciar, eu vou pegar a parte de trás da nossa saia, que é a peça inteira. Eu já fiz toda a marcação aqui, ó, das minhas margens de costura, da minha pence. Para começar, eu vou fechar essas pences aqui com alinhave. Vou fazer isso com a parte de trás.
E vou fazer isso também com a peça da frente, que tem a pinça marcada, né, que é a parte maior da frente. Vou fechar essas 3 pences da saia aqui primeiro. Fiz aqui o alinhave das minhas pences, já vou aproveitar também e fazer o alinhave unindo essa lateral da parte da frente com a parte de trás da saia. Vou juntar essas duas aqui e vou fazer isso só de um lado. Independente se você for fazer o fechamento da sua saia pelo botão ou pelo zíper, essa costura aqui você já pode fazer nos dois casos, tá? Terminei o alinhave aqui da lateral e das minhas pences, né? Que eu já mostrei pra vocês. Eu vou fazer toda essa costura na máquina aqui agora. Esse lado de cá que eu juntei, isso aqui é para tanto quem vai fazer pelo zíper quanto pelo botão. Já vou passar a máquina, cortar o excesso e fazer o acabamento com a minha máquina de overlock. Se você não tiver overlock, você pode usar o zigue-zague. Vou fazer o acabamento em overlock nessa lateral aqui, depois da costura. E já vou aproveitar e passar o overlock também aqui, ó, nessa ponta de cá. Já fiz a costura, fiz a limpeza aqui, tirando a linha branca, né, que eu passei o alinhave. Vou cortar a sobra aqui e passar o overlock. Terminada de passar o overlock na nossa saia, na lateral aqui, né, e na frente, a gente vai dobrar essa parte da frente aqui, ó, na marcação que a gente deixou lá no nosso molde. Vamos dobrar e vamos passar o alinhave aqui. Fiz o alinhave aqui, ó, vou marcar aqui 2 centímetros na saia, para fazer um traço retinho, para conseguir fazer uma costura certinha aqui na saia. Feito o traço agora, eu vou passar uma costura reta aqui, vou remover esse alinhave e a gente continua. Ó, feito esse acabamento aqui, a gente reserva essa parte. Vamos pegar a outra da frente, que é aquela parte menorzinha. E aí, o que eu fiz na saia aqui agora, eu vou fazer a mesma coisa que essa daqui. Vou passar o overlock para dar o acabamento, vou dobrar, vou fazer o alinhave e vou costurar. Pronto, eu terminei aqui. E aí agora é o seguinte, a gente tem aqui uma parte da frente e a nossa saia aqui que já tem a parte de trás, né? E um lado da saia grudado. Se você não for fazer essa saia com o zíper, né? Se você quiser fechar ela pelo botão, você vai pegar essa parte aqui menor, vai colocar aqui, vai alinhavar. Já pode alinhavar direto, vai alinhavar, vai costurar, vai cortar essa sobra aqui e vai dar acabamento, certo? Se você for fazer com o zíper, né, você vai deixar um espaço aqui de mais ou menos uns 20, 25 centímetros e aí você vai costurar daqui para baixo. Como eu vou ensinar essa saia das duas formas, né, então ela vai ter os dois fechamentos, eu vou ignorar a parte do coisa aqui e vou descer daqui para baixo uns 20 centímetros, que é um tamanho bom. E aí eu vou costurar, dando retrocesso no começo, vou costurar até o final. Se você não for botar o zíper, pode fechar essa parte aqui inteira. Só para pontuar aqui de novo, né, galera? A única diferença, a gente fez a costura da saia até o momento exatamente igual, e a primeira diferença que a gente tem de quem vai colocar o botão para quem vai colocar o zíper é essa costura da lateral aqui. Se você vai botar o botão, fecha ela inteira, corta um pouco dessa sobra aqui que a gente fez no molde e passa o overlock com as duas juntas. Se você vai colocar o zíper, né, como eu tô mostrando aqui, é só você seguir exatamente o que eu falei. Mede daqui para baixo 20 centímetros, que é um tamanho bom, porque ainda vai ter o cós aqui em cima. Faz a costura daqui para baixo e passa o overlock de acabamento, né, nas duas pontas separadas, certo? Se é botão, junto. Se é zíper, faz separado. E aí, antes de continuar agora, né, que a gente vai dar uma mexidinha aqui agora na parte da frente, né, nesse recorte aqui que a gente fez, eu vou passar para essas costuras aqui todas irem pro lugar. Tenha cuidado pro tipo de tecido que você escolheu, que o seu ferro não tá muito quente para você não queimar. Regula o seu ferro direitinho, de acordo com o tecido. Passa todas essas costuras aqui e aí a gente continua. Pronto, a minha saia tá passada, eu fechei o buraco que eu deixei aqui pro zíper, né? Coloquei alfinete. Vou virar minha saia aqui de frente. Eu vou juntar essas duas partes aqui, ó, uma em cima da outra. Vou passar o alfinete para segurar. A gente tem uma noção de como é que essa saia tá ficando. As costuras da lateral aqui, certo? A nossa pence da frente, a nossa abertura aqui da saia na lateral e a parte de trás. Desse jeito aqui, ó, você pode abrir esses dois que estão aqui, vestir a saia, fechar ela aqui de novo e ver como é que estão essas pences aqui no seu corpo, tá?
Antes da gente passar já para vocês terem uma noção se vai precisar apertar alguma coisa assim, lembrando que ainda tem ainda tem um cós aqui em cima que vai ser colocado, então quando você vestir, você vai colocar mais abaixo, né, da linha da sua cintura, de onde você quer que ela comece, né? E aí você vai vestir a saia e ver como é que ela tá em você. Porque aí, se precisar apertar, a gente já faz um pouquinho esse ajuste aqui antes de passar pro cós, para depois a gente não ter que desmanchar e reajustar a saia. Ó, depois de vestir, eu vi o tanto que eu precisava apertar nas minhas pences aqui e também já delimitei o tanto de abertura que eu quero deixar aqui embaixo da minha saia. Então, vamos começar primeiro pela frente, né? Já vestindo, tendo uma noção mais ou menos de onde ela vai ficar, eu quero que ela abra mais ou menos até aqui, que essa parte de cá, né, ela fique aberta. Então, os meus botões só vão chegar até aqui. E, como a saia ela não precisa fechar toda em botão, se você quiser que os botões eles fiquem funcionais, né, do começo até o final, para quem vai fechar a saia pelo botão, o que eu ensinar para vocês aqui no começo é só você dar continuidade até onde você quiser que ela feche, certo? No meu caso, dessa saia aqui, eu não vou fazer todos os botões funcionais porque não tem precisão, certo? Fazer casa de botão dá muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a abertura daqui de cima para fazer os botões até mais ou menos onde eu deixei o zíper aqui. Um exemplo, né? Se a saia fechando pelo zíper, tem 20 centímetros aqui para baixo. Então, pelo botão eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar de cima para baixo aqui, 20 centímetros. Aqui. Daqui para cá, 20 centímetros. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fechar a costura da saia da frente. Vou fechar essa costura aqui, ó, da minha abertura da saia, desse ponto até esse. Porque esse aqui vai ficar aberto, certo? Porque vai ser a nossa abertura frontal. E daqui pra cá eu vou colocar botão funcional pra fechar minha saia. E o resto vai ser só decorativo. Se você quiser fazer todos esses botões aqui funcionais, pode ignorar essa parte e deixar aberto, certo? Mas como no meu caso eu vou fazer alguns funcionais e outros decorativos, eu vou fechar esse meio aqui para poder já agilizar esse processo. Então eu vou colocar certinho aqui, um em cima do outro, vou prender aqui com o meu alfinete. Segurei meu tecido, eu vou fazer uma alinhada aqui para ter certeza que os dois tecidos, que a costura que eu passar aqui, né, vai pegar nos dois tecidos e já vou passar para a máquina. E aí, só para lembrar, gente, quem vai fazer essa saia aqui, colocando o zíper na lateral, né, e não quer colocar o botão funcional, a abertura pelo botão, é só você medir mais ou menos o tanto que você quer e deixar de abertura, isso aqui é opcional, né, cada um pode ter um gosto. Mede o tanto de abertura que você quer, veste a sua saia, vê onde você quer, marca, e daqui pra cima, ignorando uns 5 até 10 centímetros, você deixa aberto aqui pra gente conseguir colocar o cós. Mas aí você já pode fechar essa parte aqui numa altura boa, porque depois a gente só prega o cós e finaliza, tá? Vou passar uma costura em cima dessa outra costura que eu fiz aqui, ó, do ponto que eu marquei até o final, até o começo da minha abertura. Pronto, aí com essa parte aqui feita, ó, você pode ver que ela já dá um efeitozinho, parece que tá fechado, né, a saia. Já tem aqui, ó, no lugar onde vai abrir certinho, a parte aqui já tá finalizada. Agora eu vou fazer o ajuste da minha saia, porque ela ficou muito folgada. Ela ficou folgada mais ou menos uns 6 centímetros, isso em mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esses 6 centímetros nas 3 pinças que eu tenho aqui. Então eu vou refazer essa pence, ajustando 1 centímetro aqui, daqui até o final dela, em todas elas, certo? E ajustando 1 centímetro aqui, eu já tô apertando um do outro lado, então 2, tá? Vou fazer essa correção aqui nas pences, vou vestir ela de novo pra ver como é que ficou e aí a gente continua. Ó, fiz o ajuste das minhas pences aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu tive que fazer uma correção, porque como a minha pence ficou muito fina e a saia ficou folgada, eu peguei e apertei 1 centímetro aqui da pence e desci um pouquinho mais do que eu tinha descido a primeira. Daqui até cá ficou mais ou menos 11 centímetros, tá? E aí, quando você for vestir sua saia, você vê também se por acaso, quando você veste, ela não fica fazendo tipo uma barriguinha aqui. Porque se tiver, aí já é mais interessante você descer mais um pouquinho essa pence sua pra ela não fazer isso. Vou colocar a saia aqui, com a parte da fenda virada pra mim. Vou pegar o cós aqui da frente, as duas partes, colocando a parte reta em direção à parte reta aqui da minha fenda, né? A curva da lateral na curva da lateral, com a saia virada pra mim. O cós ele já tá desenhado com as marcações da margem e da costura aqui.
Ele ficou maior do que a saia depois do ajuste, né? Porque a gente teve que apertar aqui. E é interessante que ela fique maior mesmo, porque aí você consegue consertar, né? A parte maior da frente, junto com o cós, a gente vai fazer uma costura, vai cortar o excesso e vai fazer o acabamento. Só que essas duas partes aqui, na hora de fazer a costura, né? Do jeito que elas estão aqui posicionadas, a gente vai dobrar essa parte da frente aqui, na marcação da margem, vamos dobrar e vamos fazer a costura com ele dobrado, só de um lado. Então você coloca o seu cós do avesso, com as marcações certinhas, nessa posição aqui, né? Seguindo o desenho da saia, que está virada de frente, né? Pra mim. E aí a gente dobra, segura com o alfinete e faz a costura reta. Eu vou fazer isso dos dois lados aqui, e aí a gente volta. Então, prendi com o alfinete aqui, ó, desse jeito, tá vendo? Se você quiser, você pode passar o ferro depois, justamente já para assentar esse tecido aqui, para ficar mais fácil, né? Eu vou fazer isso depois. Prendi com o alfinete, vou fazer uma costura reta aqui, cortar a sobra e passar o overlock. Já ajeitei as duas partes da frente, eu vou fazer um pique aqui em cima e vou virar ao contrário. E aí eu vou passar o ferro novamente. Bom, os dois cós aqui já estão prontos, a parte, né, da costura que ficou toda para dentro, já passei certinho os dois lados. Eu vou passar uma alinhave nessa parte daqui para deixar ele bem certinho, para eu conseguir fazer a correção aqui do tamanho, né, do cós da frente. Fiz o alinhave aqui para segurar, né, essa costura aqui, para ela ficar bem certinha. Vou medir a parte da frente da minha saia, do começo, essa parte maior aqui primeiro, do começo dela até a minha costura da lateral. Vou ver quanto é que vai dar aqui. Deu 34 centímetros. Vou passar essa medida para cá, pro meu cós, e vou fazer uma marcação. A outra parte da minha frente, que é a parte menor, né, da frente. E aí vou fazer a mesma coisa com o lado menor da minha frente, né? Vou medir aqui, vou passar pra cá e fazer um traço. Vou pegar uma régua aqui pra me ajudar a fazer essa curvinha aqui, ó. Vou encostar mais pra cá. Aí a partir do traço onde eu fiz aqui, eu consigo redesenhar ela aqui. Vou abrir o meu cós aqui do lado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Tô com os dois cós da frente já marcadinho certinho, né? Sobre a correção que a gente fez das pences aqui. Eu vou pegar a parte de trás. Vou pegar minha saia, vou pegar as costas dela aqui, vou dobrar no meio. Vou pegar o meu cós de trás e dobrar no meio também, pela parte do avesso. Vou medir aqui quanto que deu. Minha saia, costura com costura aqui da lateral. 22 centímetros. Vou medir aqui 22 centímetros também. E aí eu vou redesenhar essa curvinha aqui, ó. Fazer a mesma coisa do outro lado. 22 centímetros. E aí, com essa correção feita aqui no cós, a parte de trás aqui, ó, pra aquela dobrinha, você vai virar o cós pelo avesso, vai colocar a parte de trás da saia virada pra você, né? A frente da parte de trás da saia virada pra você, com o cós aqui dobrado. Aí você vai dobrar a parte da margem que tá pra cima. Coloca um alfinete para segurar aqui para você saber. Prende certinho com o alfinete, passa o ferro para assentar aqui para a gente conseguir unir a parte de trás com a parte da frente. Esse ferro que a gente passou aqui, ó, é só para poder marcar certinho a parte que vai para dentro da saia, né? Para a gente ter uma diferenciação do que a gente vai costurar aqui na borda da saia, para que o que vai dar acabamento por dentro, né? Então passei aqui o cós de trás. Então o cós ele vai ficar assim. Porque aí eu colocando aqui, essa parte dobrada aqui, ela vai dar acabamento e vai esconder a costura. Então, ela vai ficar assim, para a parte de trás. Esse lado aqui vai grudar essa lateral daqui. E esse lado daqui, essa lateral daqui. Então, já confirmando aqui o que vai aonde. Eu posso abrir aqui o meu cós, que já tá com aquela correção que eu fiz também. Vou unir essas duas pontas aqui. E aí você pode fazer a costura, cortar o excesso e passar o acabamento, né? O overlock ou o zigue-zague. Aí você já pode fazer essa costura aqui dos dois lados, né? Seguindo a marcação da correção que você fez aí na sua saia, se foi necessário, no caso, essa correção se foi necessário ou não. E você já pode grudar os dois lados aqui e fazer a costura depois no cós aqui com a parte inteira. No meu caso aqui, que eu tô ensinando dos dois jeitos e a parte da lateral vai ficar aberta, eu vou costurar só o lado do cós de trás com a parte maior, né? Porque essa daqui vai ter que ficar aberta. Vou pegar o meu cós de trás da saia, vou abrir ele aqui,
Vou colocar o cós da frente, que é a parte maior, aqui. Os dois lados dobrados juntos. Vou cortar o excesso aqui para me ajudar. Vou fazer o alinhave, vou fazer a costura e passar o overlock para dar acabamento. Aberto desse jeito aqui, ó. Sem fazer essa dobrinha que a gente fez aqui, tá? Você vai costurar ele todo aberto. Então, fiz a costura aqui, cortei um pedaço maior do acabamento, né? Para poder passar o overlock, porque tinha ficado muito grande. Vou pegar essa parte aqui da costura, vou dobrar no meio. E vou fazer um pique aqui para diminuir um pouco a sobra de tecido na hora de virar esse cós. Então, eu tenho uma parte aqui, né, inteira, da parte maior da frente, com o cós de trás da saia. Já tá unido aqui. Vou passar o ferro e já vou aproveitar já, ó, e com essas duas dobrinhas aqui, ó, que eu tinha feito, já vou dobrar elas juntas também. Ó, terminei de passar o meu cós aqui, ó, a parte maior dele, a parte que tá dobrada, né, tá tudo certinho. Se você não vai botar o zíper, o seu cós provavelmente vai estar grudado aqui assim, né, uma peça inteira. E aí, eu vou grudar essa parte de cá, né? E o que eu fizer com essa daqui, você pode repetir com o seu cós inteiro, que também vai dar certo. Vou pegar minha saia aqui, ó, com a parte do avesso. O começo aqui, ó, do meu cós, onde eu botei aquele alinhave aqui pra segurar. Vou pegar esse pedacinho de tecido aqui, ó, que tá inteiro, que eu não dobrei. Vou juntar aqui com o meu cós. Vou colocar aqui, ó, certinho. Vou colocar um alfinete aqui pra segurar, pra ele não correr. Vou começar a distribuir esse cós aqui, ó, já segurando também as minhas pinças do lado que eu vinquei com ferro, pra ela já ficar certinha. Costura com costura, batendo certinho. A costura da lateral para um lado, a costura do meu cós aqui para o outro, para distribuir. Vou passar a costura, vou passar o overlock também para fazer o acabamento. E aí eu volto com vocês. Fiz a costura aqui do meu cós inteirinho. Até a parte aqui onde eu vou botar o zíper, né? Mas se você, como eu falei, se você não vai botar o zíper, a sua parte vai estar toda inteirinha. Eu vou tirar esse alinhavo que eu fiz aqui no começo e eu vou dar acabamento nesse cós aqui agora. Eu vou pegar um ferro e vou passar nessa costura aqui para abrir bem ela, para conseguir fazer essa dobra aqui, né? E finalizar essa parte de cá. Lembrando que se você não vai colocar o zíper na sua saia, né? Essa parte de cá não vai ficar aberta, essa parte da lateral. E aí, esse acabamento aqui você já consegue grudar junto também. Mas como eu tô colocando o zíper, eu tô fazendo parte por parte, tá? Mas se você não vai colocar, você já podia ter grudado, você já pode grudar as 3 partes inteiras, como eu falei, e grudar ela completa. Vou passar o ferro aqui para poder abrir essa costura, dar uma assentada nela, e aí eu volto com vocês. Ó, passei aqui e joguei essa costura que eu tinha feito aqui, ó, unindo o cós da saia, tudo pra cima, né? Porque aí quando eu virar aqui, que eu for fechar, vai ficar mais fácil. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa costura pra cima e vou começar a esconder ela atrás do meu cós. Vou prendendo aqui com alfinete pra segurar certinho, botando a costura pra dentro, certinho aqui. Vamos esconder toda essa costura agora com o cós, na parte de trás. Costura batendo certinho aqui, ó, com a costura da lateral. Ó, o meu aqui terminou aqui, porque, como eu já falei, eu vou colocar um zíper nessa saia que eu tô ensinando aqui, as duas formas de você fazer o fechamento, tanto pelo zíper quanto pelo botão. Se você está fazendo o fechamento pelo botão na frente, né, ela vai fechar aqui pelo botão, sua parte aqui vai estar costurada, fechada, você já vai poder colocar essa parte daqui em cima também, tá? A parte aqui do cós para completar aqui. No caso, se você está colando a peça inteira, né, está prendendo a peça inteira, o que você pode fazer na hora do seu alinhave, né, quando você estiver alinhavando, prende essa primeira parte aqui, prende essa segunda parte aqui, e aí você vai distribuindo ela em volta da saia, tá? Para depois você não começar aqui, roda, 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 quando chega aqui, talvez o seu cós não vai bater, ou vai ficar um pouco mais pra frente, talvez você tenha que ajustar, então prenda as duas pontas primeiro, e aí se por acaso sobrar, né, você ajusta um pouquinho a sua pence, ou abre um pouquinho ela, né, pra ele bater certinho. Fiz esse processo aqui, ó, já alinhavei, já passei, já subi a costura aqui, já distribuí, né, já escondi toda a minha costura com o meu cós aqui dobrado. Vou passar uma alinhave
pelo lado da frente da minha saia aqui, ó, rente com essa costura que eu fiz aqui, pra ela ficar o mais escondida possível. Fiz aqui o alinhave, contornando toda a minha saia, escondendo a minha costura aqui, ó, com o meu cós. Esse pedacinho aqui ficou, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, desse lado, né? Vou grudar esse cós aqui. E aí eu já vou voltar com vocês com essa parte pronta, porque é exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, você vai fazer cá, tá? Já coloquei o meu cós aqui, já fiz o alinhave, aproveitei, já passei a costura. Essa costura é feita igual os cós que a gente já fez aqui no canal, né? A costura é feita rente aqui, ó, com essa marcação entre a saia e o cós. Você passa a costura rente aqui. Fiz isso nessa parte e já aproveitei e fiz ela também, para poder grudar o cós certinho em toda a saia. Aqui já tá pronto pra gente colocar o zíper e colocar os botões. Também fiz o acabamento aqui da minha bainha, passei o overlock, né, pra deixar no jeito. Essa parte aqui da lateral, no caso de quem vai fazer com zíper, vai ficar com essa parte aqui um pouco maior. Joguei um tecido para um lado, outro para o outro, para poder fazer o cós e distribuir, né, pra não ficar na marcação. O outro lado, que é a costura normal, eu só passei a costura junta com as duas partes aqui e virei para qualquer lado. Não tem muita importância para que lado você vire, né? O importante é que essas duas pontas fiquem viradas para o mesmo lado, né? Para não fazer sobra no tecido. Eu tentei não ser muito repetitiva nesse vídeo, porque essa parte aqui do acabamento do cós, ela é exatamente igual àquela que eu fiz na saia vermelha, né? Então até para não ficar explicando tudo de novo, eu tentei ser mais rápida aqui para o vídeo ficar mais curto. Mas se você quiser um vídeo mais completo, nesse acabamento aqui, eu acredito que a saia vermelha vai lhe suprir direito, tá? Porque o cós também é pregado nela, a saia lápis, né? Então eu acredito que vai conseguir ajudar vocês. A partir daqui, a gente vai dar o acabamento com o zíper. Vou ensinar a fechar a saia com o botão, tá? E fazer a bainha. Eu vou botar a minutagem pra você, pra quem vai fechar com o zíper ser mais direto, né? Pra quem vai fechar com o zíper ver como é que fecha, pra quem vai fechar com o botão ver como é que fecha. E aí você pode pular a parte que não te interessa, tá? Vou iniciar aqui primeiro colocando o zíper. Esse zíper aqui tem mais do que eu preciso, né? A gente deixou de abertura, desse ponto de cá pra baixo, 20 centímetros ignorando o cós, tá? Eu comprei um zíper de 30 centímetros aqui pra ter uma sobra legal, é um zíper comum, você pode colocar invisível se quiser. Tô sempre variando aqui nas minhas saias, não tem tanto problema. Como a saia é preta e o zíper é preto, não vai ficar aparentando, então não faz muita diferença. Mas se você quiser um acabamento mais bonito, você pode comprar um zíper invisível. Aproximei aqui pra ficar melhor, tô aqui com o meu zíper, cursor pra frente e as duas pontas que eu vou grudar. Vou pegar essa parte aqui, ó, prateada, que marca o início do meu zíper. Vou colocar ela aqui, ó, de encontro à pontinha, bem pertinho da ponta aqui de início. Vou pegar um alfinete e vou prender, para esse zíper não sair do lugar. Vou fazer isso dos dois lados. Tô com a minha ponta aqui, cursor do zíper pra frente. Vou virar ela assim, dessa forma, para que os dentes fiquem em direção às laterais do tecido. Vou colocar esse ferrinho aqui, ó, que inicia a abertura do meu zíper bem na ponta aqui no começo. E vou prender com o alfinete. Vou começar a distribuir esse zíper aqui no tecido de acordo com a margem que eu deixei aqui, né, para minha costura. Então vou encostar o dente aqui em cima dessa marcação e vou prender com o alfinete. Vou fazer isso dos dois lados até o final do meu zíper. Com o zíper preso, eu vou passar um alinhave bem apertado, perto desses dentinhos aqui, de uma forma que eu consiga fechar esse zíper depois e experimentar a saia para ver como é que ela tá ficando. Ó, com o zíper alinhavado, eu vou puxar aqui, ó, o cursor para cima. Vou fechar. Já vou conferir também se essa costura daqui tá batendo certinho, tá vendo? Porque aí senão você já consegue fazer a correção também, se precisar. Se precisar, né, por exemplo, consertar o zíper, se aqui não tá ficando nenhuma barriguinha, né, de sobra de tecido, puxando nem nada, se ele tá certinho. Vou fechar essa parte de cá, segurando com o alfinete mesmo. Aí aqui, ó, só uma explicação para quem tá colocando o zíper aqui. Se você tá fazendo o fechamento pelo zíper e ficou com essa parte aqui da frente aberta com 5 centímetros, depois de você terminar o seu cós, você pode terminar essa costura aqui, ó, que a gente fez, fechando ela até em cima. É só você colocar os dois tecidos certinhos aqui, um em cima do outro, né? Colocando costura com costura, vendo que na frente está batendo certinho. E essa parte aqui, ó, dessa costura que a gente fez para dar acabamento, você vai subir ela até aqui em cima e fechar a sua saia. E aí você pode terminar colocando os botões decorativos aqui na sua saia, tá? E depois é zíper e bainha, mas essa parte de cá você já consegue terminar já. Com o meu zíper pregado aqui, eu vou experimentar a saia para ver como é que ela tá, tá? Faça isso também na sua casa, vê se tá certinho.
para na hora que você pregar ele, você já não ter nenhum problema. É importante você vestir depois que você faz o alinhavo, para verificar se esse zíper não está fazendo ondulações, tá? Porque às vezes você pode pregar aqui, quando você veste, ele tá fazendo umas voltinhas assim, o que não é legal. O zíper tem que ficar retinho, principalmente porque ele vai ficar na lateral, né? Vai ficar numa parte bem visível. Você tem que fazer um alinhavo mais fechadinho para conseguir vestir, né? Ver se você vai precisar mexer esse zíper aqui e fazer algumas correções. Eu vesti aqui, o meu já tá certo. E ó, eu vi que eu precisei também mexer um pouco nas minhas pences, porque elas estavam fazendo um volumezinho aqui assim do lado, como se ele não tivesse fechado certo, né? Então eu tive que aprofundar essas minhas pences aqui. Com a correção, a partir dessa costura aqui, ó, elas ficaram com 12 centímetros, tá? Então quando você vestir, você percebe também se na parte de trás ela não tá fazendo uma barriguinha aqui em volta, senão você aprofunda mais e afina ela. Então a minha pence aqui, ó, que tava terminando. A primeira que eu fiz terminou aqui, a segunda que eu fiz terminou aqui, e aí, com a correção final, ela veio pra cá, tá? Então, deu uma diferença grande aqui, mas pense a correção, você vai fazer de acordo com o seu corpo, tá? Então, com o zíper alinhavado aqui, ó, certinho, tá? Eu vou fazer a costura dele e aí eu volto com vocês. Ó, fiz a minha costura começando do começo aqui até o final, né? Tentando encostar esses dentinhos aqui, ó. Tá vendo o meio aqui da costura? Tentando encostar esses dentinhos, puxando sempre o mais perto possível aqui para ele ficar bem fechadinho. Essa costura foi feita o mais próxima também possível desses dentes aqui, para que ela fique o mais escondida possível, tá? Eu fiz essa costura aqui usando o pé da minha máquina normal mesmo, porque nos outros vídeos eu já mostrei pra vocês, mas eu faço a costura do zíper com o pé na máquina normal. Mas se você tiver aquele pé adaptado para o zíper é melhor, né? Que você consegue fazer essa costura aqui com acabamento melhor. Eu fechei essa costura até o ponto que minha saia fecha, né? E aí eu vou puxar aqui pra ver como é que ela ficou. Aqui, ó, dá pra ver que a minha costura bateu um pouquinho no meu dente, meu zíper não tá subindo. Eu vou ter que desmanchar e refazer essa costura aqui, tá vendo? Ela não sobe. Quando você costura muito perto do dente, a costura não sobe. Então eu vou desmanchar aqui e vou refazer. Ó, virei minha saia do avesso aqui. Vou prender o meu zíper aqui, esse finalzinho que ficou solto, com um alfinete. Vou colocar ele certinho aqui, ó. A parte do meio dele seguindo o meio da costura da saia. Vou prender dos dois lados. Com esse zíper preso, eu vou passar uma costura bem na pontinha aqui, ó, pra segurar essa sobra do zíper aqui, pra ela não ficar dançando. Vou passar uma costura rente aqui, até o final, e aí eu volto com vocês. Aqui, ó, pra conseguir pegar essa pontinha, eu vou jogar a minha agulha esquerda pra conseguir pegar esse pedacinho de tecido aqui até o final. Vou tirar o alfinete, segurar a pontinha. E aí o meu zíper, ele fica rente com o tecido aqui e não fica levantando. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para fazer esse acabamento aqui agora, olha, o zíper tá tudo pregado aqui no final. Para fazer o acabamento dessa parte aqui, a gente vai abrir um pouquinho. Aí essa ponta aqui a gente vai dobrar para dentro. E a gente vai dobrar o zíper assim. Ajeita certinho essa sobra aqui para ela ficar bem retinha junto com o tecido. E prende com um alfinete. E aqui você vai passar uma alinhava segurando essa parte de cá, pra gente poder passar uma costura. Vou passar uma costura rente com essa outra que eu tinha feito para dar acabamento no cós. Uma costura reta aqui para poder fazer o acabamento e segurar essa parte de cá para ela não ficar abrindo. Pronto, eu fiz a costura aqui para dar acabamento. Uma costura aqui mais ou menos de um pé de máquina, assim e assim. E aí quando você abre aqui, do outro lado tá seguro certinho e o tecido, né, fica preso, não fica empatando o zíper na hora de fechar. Com o zíper finalizado, agora a gente vai ver como é que a gente faz esse fechamento através do botão. Com a régua e o giz, eu vou riscar, dando continuidade nessa costura que a gente fez aqui, ó, até aqui em cima. Para colocar na saia, eu vou usar esse botão aqui, que ele tem um pouquinho mais do que 1 centímetro. Mas você também pode colocar esse aqui, que tem 1,5, que ele vai ficar certinho aqui dentro. Esse botão de cá, ó, ele já tem 2. Aí, para colocar ele ultrapassa um pouco. Então não vai ficar um acabamento tão bom, né? Mas aí isso aqui você consegue corrigir na hora do molde. Você dá um pouco mais de espaço quando você vai fazer essa costura aqui para poder fazer a volta, né, da saia, para você conseguir encaixar um botão maior. Então até 1,5 centímetro aqui você consegue colocar um botão legal nessa saia. Eu vou usar esse daqui, que ele tem essa voltinha aqui, né, pra gente passar a costura.
E aí, eu vou começar a distribuir agora na minha abertura. Como eu já falei antes, se você quiser deixar essa parte da frente para quem tá fazendo o fechamento pelo botão, né, na saia, não vai pôr zíper, você pode deixar essa parte toda aberta e fazer várias casas de botão para você conseguir fechando aqui, colocando botão, 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 botão até o lugar onde você quer que a sua saia abra, certo? No meu caso aqui, que eu não quero fazer esse tanto de casa, eu fechei até um limite aqui, vou distribuir os botões aqui na minha saia. E para dar acabamento eu vou colocar nessa parte de cá que também já tá costurada, já tá fechado, né? Só pra dar um efeito aqui, como se a saia tivesse botão até a parte de baixo, né? Então eu vou fazer casa de botão até aqui assim. Essa parte de cá eu só vou colocar os botões costurados mesmo pra dar aquela impressão de que tem mais botão na saia, né? Então aqui eu vou fazer a marcação de onde eu quero que os meus botões fiquem. Eu vou colocar 2 aqui no cós. Então vou fazer a divisão aqui, né? Pra botar 2 aqui no cós. E aí a partir disso eu vou começar a dividir. Vou dar 1 centímetro aqui, depois da costura do cós, para começar a colocar o primeiro botão. E a partir daí eu vou ver o que fica melhor, 1,5 centímetro ou 2. Então aqui eu fiz o seguinte, eu peguei a largura do meu cós, dividi por 2, porque aqui eu vou encaixar 2 botões. A partir da costura, entre o cós e a saia, eu desci 1 centímetro e comecei a medir. 2 centímetros, depois 1,5. 2 centímetros, 1,5. Nesse espaço de 2 centímetros, entre uma linha e outra, é o espaço onde eu vou colocar o botão. E em 1,5 centímetros é o espaço entre um botão e outro. Então, fui fazendo assim. Abaixei 1 centímetro, 2, 1,5, 2, 1,5, 2, 1,5, 2, que é um espaço legal para esse tamanho de botão aqui, entre um e outro, para quando você for fechar, a saia não ficar abrindo, né, e acabar mostrando que não deve. Nesses espaços de 2 centímetros, eu vou fazer uma linha no meio, certinha, dividindo entre a costura e o final aqui, para conseguir fazer minha casa de botão bem no meio, bem certinho. Eu já fiz aqui algumas casas de botão, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, mas você pode ver que, por exemplo, a maioria aqui tá com o mesmo tamanho, né? Essa daqui ficou um pouquinho menor, porque na hora que eu vou fazer ela, a linha da minha bobina acabou e eu não consegui terminar. Aí quando eu recarreguei, que eu voltei pra fazer, ela ficou desse jeito aqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Talvez esse vídeo não fique tão assim esclarecedor, porque a minha máquina, ela já tem os pontos de fábrica, né, determinados. Então eu tenho que fazer pouco ajuste para fazer casa de botão, então fica um pouco mais fácil. Se a sua máquina não tiver essa configuração que eu vou mostrar, talvez seja mais interessante vocês procurarem um vídeo à parte, ensinando a fazer especificamente essa casa aqui, tá? A minha máquina aqui, ela tem essas 3 configurações aqui para fazer casa de botão. Ela começa de baixo para cima, aí aqui no passo 2, ela faz o acabamento de cima. No passo 3, ela faz o acabamento da esquerda, descendo, e depois a gente volta para o passo 4 e ela faz o acabamento de baixo. Então aqui ela sobe, ela faz a parte de cima, ela desce, aqui ela desce, e aí ela faz o acabamento da parte de baixo. O tamanho do ponto aqui, ela já tem especificado o tamanho específico para fazer a casa de botão. Ela também já tem essa configuração, né, da costura reta, começa um zigue-zague, abre mais um pouquinho, abre mais um pouquinho, abre mais um pouquinho. E aqui a gente seleciona o zigue-zague para casa de botão. Então, com a máquina toda configurada desse jeito aqui, o zigue-zague para casa de botão e essa parte de cá configurada, a gente só vai fazer os ajustes aqui para o lado certinho para poder fazer a casa. Quando a gente mexe nesse botão aqui para casa de botão, vocês podem ver que a agulha ela mexe também. Então, por exemplo, aqui para fazer a esquerda, aqui para fazer o acabamento, aqui para fazer a outra lateral. Então, esse é o único ajuste que a gente faz depois que a máquina já está toda configurada no ponto certinho, né? Que é direcionar a agulha para o lado que a gente quer fazer e o que a gente vai fazer. Eu faço a casa de botão com esse pezinho daqui mesmo. Tem um pé específico que provavelmente ajuda a fazer, mas eu não consegui usar ele, então eu faço com esse pé normal mesmo, que é esse pé aqui que a gente encaixa na máquina para fazer a casa de botão, mas eu não consegui me adaptar usando ele, então eu faço com esse pezinho aqui mesmo, tá? Mas se você quiser ver vídeos explicando como é que usa isso aqui, você conseguir, ótimo, isso aqui vai ajudar você a ter um acabamento, ele dá um direcionamento melhor, a casinha fica mais reta, né? Mas eu só consigo fazer com esse daqui eu não sei usar. Ó, já tô com algumas casinhas aqui feitas, eu vou fazer essa última aqui, para mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Primeira coisa é desenhar onde que vai começar, o meio e onde ela vai terminar. Eu vou dar uma reforçada nessa marcação aqui com giz e a gente começa. O ideal seria você treinar bastante em um tecido à parte antes de fazer direto na sua saia, tá? A minha casinha, eu já consigo fazer um resultado satisfatório, então eu vou fazer direto aqui, né? Mas se você quiser treinar, é melhor você usar um tecido à parte e depois você faz direto na sua saia.
Vou começar colocando aqui no passo 1, que vai fazer a casa de baixo para cima. Vou subir um pouquinho, vou colocar ela aqui no começo e vou descer. Eu vou ajeitar ele para ele ficar retinho aqui, ó. Essa parte do tecido aqui vai me ajudar a ter um direcionamento para ver se minha casa tá ficando reta. Então, se esse tecido aqui, ele continuar retinho na hora que eu costurar, a minha casa aqui vai ficar reta também. Essa parte de cá eu vou fazer ela devagar. Eu vou deixar a máquina andar mais rápido e vou puxar o tecido devagarzinho para ele conseguir fazer os pontos certos. Se você puxa o tecido muito rápido, o pé da máquina ela vai fazer um zigue-zague mais aberto e ela não vai dar um acabamento muito bom. Aqui, ó, eu já fiz a minha lateral direita. Vou mudar meu ponto aqui para o acabamento 2 e vou deixar a máquina aí e voltar. Aí, eu vou regular a minha agulha aqui, ó, para ela ir bem para esse ladinho de cá, antes de entrar. Vou passar ela pro 3, que vai fazer o ponto de cima para baixo. E aqui, usando a lateral do tecido como guia, né, para ter um caminho reto aqui para seguir, eu vou fazer a costura descendo. Vou colocar para etapa 4, para dar o acabamento. E aqui o que eu gosto de fazer é, com a agulha jogada toda para a direita, eu volto aqui pro meu ponto 1 e faço o ponto subindo, só para poder fechar essa casa. Com a casa feita, eu vou abrir meu ponto usando o desmanchador, eu vou enfiar aqui bem no comecinho. Vou segurar meu tecido aqui e vou correr com ele para frente. Vou puxar essas linhas para fora aqui, vou cortar. E com o auxílio de uma vela, eu vou queimar essas entradinhas aqui para ele não desfiar. Eu pego a minha casa aqui, dobro no meio, abro ela desse jeito aqui passo a vela. E aqui ela vai ficar aberta sem nenhum fio soltando. Depois de você já ter feito as suas casas de botão, todas, né? No meu caso aqui eu fiz só até a parte onde eu quero que os botões abram de fato, porque o resto tá fechado com costura, então eu só vou colocar os botões decorativos. Se você quiser, como eu falei, se você quiser que a saia feche toda por botão, é só você colocar até a sua abertura aqui. Você faz a sua casa de botão de cima até embaixo, sem problema nenhum, tá? No meu caso aqui, como o intuito é só ensinar pra vocês, eu fiz até metade. Aqui agora, eu vou colocar a minha saia fechadinha do jeito que eu quero que ela fique, para eu conseguir fazer a marcação de onde eu quero que meu botão fique. Então, com ela fechada aqui, eu vou passar um giz aqui assim no meio da minha casinha de botão, porque aí ela vai marcar do outro lado, tá vendo? Aí com a marcação aqui feita, eu só vou passar esse ponto aqui pro meio e vou colocar o botão exatamente aqui, para ela poder fechar. Eu vou fazer a costura dos botões com a linha duplicada, a linha dobrada 2 vezes. Então eu vou fazer um nozinho aqui, ó, para ela ficar bem grossa, as duas unidas, para ela segurar bem firme esse botão. Vou fazer isso com todos os outros e já vou pregar também os botões decorativos aqui. Bom, com nossos botões pregados aqui, esses 3 ficaram decorativos, né? Não vão abrir, mas a partir do de cá a gente já consegue abrir o botão. Com toda essa parte feita aqui, a parte de cima da saia ela fica completamente finalizada. O que resta fazer aqui, tá vendo? É a bainha. Essa largura de botão e esse tamanho de abertura aqui é o suficiente para a saia ela ficar fechada, né? E se por acaso o tecido esticar aqui, não vai ficar mostrando nada, né? Ela fica um fechamento bem legal. Eu já tinha feito isso aqui para deixar adiantado, mas de acordo com a marcação que a gente fez no molde aqui, você vai medir da ponta para cá os 3 centímetros que a gente deixou de bainha, vai dobrar, vai passar aqui o alfinete por toda a extensão da saia, rodando ela todinha aqui, como eu fiz. Vou fazer uma alinhave e vou fazer uma costura. O acabamento dessa bainha aqui, ó, nessa ponta, ela fica um acabamento simples sobreposto, né? Então, é dobrado assim e dobrado assim. Se você quiser fazer um acabamento dessa ponta melhor, tem o vídeo da saia lápis ou os vídeos da saia reta, ensina a fazer um acabamento onde essa costura daqui, ela fica por dentro, tá? Esse aqui eu tô ensinando ele simples mesmo. Se você quiser fazer um acabamento melhor, você pode dar uma olhada no outro vídeo.
todos os vídeos aqui do canal, na descrição tem marcação de tempo. Então, onde começa a pinça, onde começa o zíper, onde é que começa a bainha. Então, você pode pular o vídeo, né, para a parte que tá na descrição lá, para poder adiantar e ver como é que é feito esse acabamento aqui da bainha diferente. Vou passar uma costura aqui agora e eu volto com vocês com o resultado.